A gente já está em contato em áudio e vídeo com a Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim. Oi, Flúvia, obrigado aqui pela companhia, né, pela entrevista com a gente. Bom dia. Bom dia. Prazer ter você com a gente. Olha, nos últimos 20 dias, o número de mortes por Covid-19 em Goiás passou de 1.974 para 2.962. Isso é um número ainda de ontem, né? Nós já passamos dos 3.000 mortos aqui no estado. Foram 988 óbitos por coronavírus entre os dias 6 e 26 de agosto. No mesmo período, em julho, eram 700 mortes. Há um aumento aí, portanto, no número de óbitos. A princípio, que tipo de avaliação a própria Secretaria, a Vigilância faz em relação a esse aumento no número de óbitos por Covid, Flúvia? Olha, primeiro é um número muito triste, né? Eu que tenho 20 anos de trabalho em vigilância epidemiológica, controle de doenças transmissíveis, nunca pensei viver uma situação como essa. Pra vocês terem uma ideia, dengue em mais de 20 anos não levou à morte, né, metade dessa quantidade de pessoas que a Covid matou em 4, 5 meses. Então, assim, realmente é uma doença que ela causa, né, muita morbidade, que muitas pessoas ficam doentes, muitas pessoas acabam morrendo, né, e o que a gente vê hoje são esses tristes números, né, mais de 3 vidas perdidas por uma doença que ainda não tem vacina, e que as medidas de controle, apesar de ser uma doença nova, as medidas de controle já são conhecidas, né, por todos, e a gente precisa, na verdade, aplicar aquilo que a gente sabe no nosso dia a dia. Flúvia, a gente viu hoje também, falou sobre isso, que a média de ocupação de UTI de ontem era de 82%, né? E o COI já estabeleceu, pelo menos para a volta às aulas, que essa média se estabiliza em 70% durante 3 semanas. Então, eu imagino que 70% é o aceitável, né? A gente está, portanto, bem acima disso. O número de mortes também crescendo muito. A média móvel ontem foi 57 e um aumento me parece que de 40% ontem em relação a 14 dias atrás dessa média móvel. E aí eu te pergunto, por que nós chegamos nesse momento de crescimento de tantas mortes, de internação e de casos? Olha, na verdade, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, o que acontece? A epidemia, a pandemia, ela não teve o seu pico em todo o país ao mesmo tempo. Então, a gente começou, né, o primeiro estado de São Paulo, Rio, os grandes centros, a região norte, né, o Amazonas, a gente teve Roraima, aí veio a região nordeste, e aí agora as últimas regiões que estão passando por essa situação, região centro-oeste e região sul. Então, no último mês, principalmente, se a gente avalia essa dinâmica da doença, a gente vê a região centro-oeste e região sul sempre aparecendo ali. Houve uma interiorização da pandemia, e isso também aconteceu, né, em outros locais, começa nos grandes centros e começa a ir para o interior, assim como aconteceu no estado de Goiás. Começou em Goiânia e também em Rio Verde, que são grandes, né, cidades maiores, e foi se espalhando para o interior. Então, hoje o que a gente tem, na verdade, e aí é o Brasil, que é diferente do resto do mundo, a gente subiu e ficou lá em cima. Essa é a diferença do Brasil e é o mesmo que está acontecendo aqui em Goiás. A gente subiu o número de casos, subiu o número de mortos, e aí as pessoas perguntam, mas chegamos ao pico. O que a gente vê hoje é um platô, estamos num platô, né, com uma oscilação menor, ou seja, uma velocidade menor, porém paramos praticamente lá em cima. É como se a gente tivesse subido a montanha-russa e o carrinho parasse lá em cima. Essa é a grande dificuldade, porque parando lá em cima, você mantém a pressão nos serviços de saúde. Então, vocês devem estar acompanhando as taxas de ocupação de leitos e a gente vê que ela fica entre 80, 86, 80, já tem mais de um mês. Então, a gente está vendo esse platô, mas um platô muito alto. Pois é, então para reduzir o número de mortes e reduzir o número de internação, era necessário reduzir o número de casos. E parece que a gente está falhando ali. No começo da pandemia foram adotadas medidas de quarentena, houve uma preocupação maior da população, e agora parece que não está acontecendo nada, não tem nenhuma medida, não tem mais o que fazer, as autoridades sanitárias não vão deixar que isso continue dessa forma?
Na verdade, Leide, o que acontece? As medidas, né, que foram tomadas pelo Goiás e pelo Brasil como todo, o Goiás foi um dos primeiros que fez, né, aquele fechamento mais restritivo, nós temos uma dificuldade muito grande, uma dificuldade econômica, uma dificuldade social e cultural. Então, no Brasil inteiro, nenhum local conseguiu manter por muito tempo essas taxas de isolamento. Então, a pressão da própria sociedade foi muito forte. Por mais que falássemos da importância disso, quando a gente avalia o gráfico, a gente vê o quê? Lá em março, o isolamento social muito alto, quando teve o primeiro decreto, mas 2 semanas depois do primeiro decreto, o isolamento começou a cair, mesmo com o decreto em vigor. Então, essa é uma dificuldade. A gente discutiu isso no COE, inclusive, na última quarta-feira. Essa grande dificuldade que a gente tem, enquanto Brasil, de manter essas regras, né? Manter por várias questões, como eu falei. Nós vemos exclusivamente a questão de saúde. Quando eu falo em saúde, a gente tem que buscar outras alternativas. Hoje, uma alternativa que tem se mostrado factível e com bons resultados é a detecção de casos, pessoas infectadas, com o isolamento dessas pessoas e a detecção de contatos dessas pessoas. Então, eu vejo quem está infectado, vejo quem são seus contatos, testo a pessoa, testo os contatos, isolo. Dessa forma, a gente diminui a cadeia de transmissão. Então, a China utilizou muito isso, outros países da Europa, e é o que a gente está, muitos municípios e o próprio Estado tentando fazer nesse momento. Temos uma dificuldade? Temos. Nós temos uma população muito maior do que, por exemplo, a Itália, do que a Alemanha. Então, para esses países é muito mais fácil você fazer isso. Aqui nós temos uma certa dificuldade. Porém, é a estratégia que está sendo utilizada pelo Estado e por vários municípios. A gente está vendo isso em Aparecida, a gente viu Rio Verde, vem em Goiânia. E o nosso R hoje, né, para vocês terem uma ideia, o R é a taxa de reprodutividade, ou seja, quantos casos um caso positivo pode gerar. A nossa taxa hoje está em 1,12, ela já chegou a quase 2. Então, ela ainda está acima de 1, isso significa que ainda há uma transmissão, que ainda estamos crescendo, mas num ritmo mais lento. O que a gente precisa agora é descer a montanha-russa. Né? A gente parou lá em cima, a gente precisa começar a descer. Pois é, a grande questão é como descer a montanha-russa se os processos de contaminação continuam. Quer dizer, essa taxa R, para ela cair abaixo de 1, vai precisar da chamada imunização de rebanho? Olha, Cileide, isso é algo que a gente nem cogita. Porque quando eu falo imunidade de rebanho, primeiro que a gente não sabe né, para essa doença, qual que seria o percentual para que a gente considerasse uma queda a partir da imunidade, a partir da infecção. E é um risco muito alto, porque quando eu falo em caso, eu também estou falando em mortes. Então, dependendo desse percentual que precisa ser alcançado para se ter uma imunidade de rebanho, eu posso contabilizar aí muitas vidas, né, perdidas. Então, é algo que a gente, enquanto epidemiologista, eu nem cogito, né, eu falo assim, que isso é algo que a gente não faz, a não ser que seja por vacina. Aí é outra situação. Eu ter imunidade de rebanho por vacina, ok. Mas por infecção, numa doença como essa, eu acho muito temeroso falar. Então, o que a gente precisa e o que a gente tem hoje de ferramenta todo mundo sabe quais são as medidas de prevenção. E o que a gente tem visto hoje, né? Muitas pessoas estão usando máscara, né? Você olha nas ruas, muita gente usando máscara. Mas, às vezes, você vê pessoa com máscara no pescoço. Você vai à noite, né? Dá uma volta na cidade à noite, de carro mesmo, não precisa nem sair do carro. Mas você vê, às vezes, os bares cheios, as pessoas sem máscara, aglomeradas. A gente tem a questão do transporte público, que é também um problema, né? Porque as pessoas estão ali juntas, mesmo com máscara, é sabido que se tiver uma distância menos de 1 metro, a transmissão ela pode acontecer. Então, são situações como essas que a gente precisava melhorar para tentar reduzir. Alguns estados do Sul e outros países fizeram esse trabalho com o transporte público também. Mas eu falo muito isso. Eles perguntam para mim, quanto que vai cair? A partir de quando você acha? Eu falei, olha, é uma doença que depende de vários fatores, mas principalmente o comportamento das pessoas. Então, se as pessoas tiverem, né, esse bom senso, essa responsabilidade de pensar nela e pensar no outro, então não vou me aglomerar, eu não vou para a festa, se tiver cheio um supermercado eu não entro, eu volto, né?
e reclamar porque está cheio, porque a gente precisa seguir protocolos. Nós falamos isso no COI na quarta, com o Ministério Público, inclusive com as fiscalizações. As pessoas, né, quando a gente teve a retomada, né, das atividades, todos apresentaram muitos protocolos lindos e maravilhosos, mas o grande desafio não é escrever um protocolo, é executar e manter. Então, eu falo porque eu sou dona de casa e vou ao supermercado. Em alguns momentos eu vi as pessoas controlando o número de pessoas que entravam, temperatura, álcool gel. Semana passada eu fui, já não tinha controle nenhum, né? Não havia controle de temperatura, não tinha controle de quantas pessoas tinha dentro do estabelecimento. Então, assim, essa manutenção desse protocolo, que é o grande desafio hoje, e aí a fiscalização ela precisa apoiar e, às vezes, dependendo da situação, ter a punição devida. Pois é, então, nesse momento, o que eu estou entendendo, o que é necessário é que os municípios comecem a fiscalizar a execução dos protocolos que foram apresentados para ela, pelas empresas, de um modo geral. Isso, porque, Leide, quando você tem uma situação, por exemplo, eu tenho um protocolo a ser implantado, né, bonito, ok, de acordo com as normas nacionais e internacionais, e executo ele 100%. E mesmo assim a gente continua tendo aumento de números, né, de uma forma acelerada, aí a gente tem que procurar outra alternativa. Hoje nós ainda não experimentamos a execução plena desses protocolos. É o que a gente vê no nosso dia a dia. Então, eu acho que esse é um grande desafio para nós, né, enquanto Estado, enquanto municípios, não só os municípios, mas o Estado também, para a gente fazer com que e a própria população, nós precisamos ser fiscais também. E a gente tem que ter a sensatez e a responsabilidade de fazer a nossa parte. Não é a culpa só da população, não é uma responsabilidade só da população, é de município, é de Estado, é governo federal, é de todo mundo. Bom, e o COI vai definir alguma ação nesse sentido? O Ministério Público, ele está desenvolvendo, fizeram algumas reuniões, a gente talvez na próxima reunião do COI já discuta de uma forma mais concreta isso, mas o próprio Ministério Público do Estado, ele está elaborou inclusive já um documento falando sobre essa questão das infrações em relação aos protocolos sanitários, então já está tendo movimento do próprio Ministério Público a respeito disso. Flúvia, para encerrar da minha parte, a gente sabe que os casos registrados hoje, eles são de contaminação ocorridas anteriormente. Com base nisso, vocês têm uma previsão de como é que o número de casos e de mortes vai se comportar daqui para frente? Vocês estão prevendo uma estabilidade, uma queda, ou que vai continuar nesse platô para a próxima semana? Olha, Sileide, não dá para a gente ter essa previsão bem, assim, vamos dizer, de dia ou de semana, não dá. O que a gente vê mundo afora é que depois que você alcança esse pico, a tendência é diminuir o número de casos, né? A próxima etapa, vamos dizer assim, seria a diminuição. Nós subimos, ficamos lá em cima, estamos mantendo nesse platô por mais tempo, mas na maioria dos locais o que aconteceu depois disso foi a queda. Então, o próximo, né, será a redução do número de casos. Quando isso vai acontecer, como eu falei para você, vai depender de vários fatores. Lembrando que, como nós estamos testando mais, nós podemos ter mais casos confirmados. E isso não quer dizer necessariamente que são mais pessoas doentes, mas apenas uma maior detecção dos casos que existem. Então, em relação ao número de casos, inclusive, foi um indicador que nós retiramos para avaliar o retorno às aulas. Porque como está tendo um investimento maior em relação à testagem, então o número de casos vai aumentar, o que não é ruim, porque se eu detecto mais, eu isolo mais, eu diminuo a cadeia de transmissão. Por isso que os dois indicadores que nós estamos avaliando, monitorando, principalmente óbitos e taxa de ocupação de leitos, porque esses não sofrem interferência do aumento da testagem. Rubens? Flúvia, uma questão que me vem é porque nós tivemos essa semana uma manifestação de pessoas ligadas ao setor de eventos, né, shows, cinema também, e pedindo que o COI avalie, né, a possível retomada com protocolos dessas atividades. Eu só fiquei questionando e até perguntei na participação ao vivo que tivemos aqui no dia das manifestações, porque são atividades que são essencialmente aglomerações.
como é que o COI e você avaliam os pedidos, né? Bom, nós recebemos, né, essa solicitação, foi apresentado oficialmente, foi entregue oficialmente o protocolo. Eu acho que esse é o momento da gente começar a avaliar quando voltar, como acontecerá. Da mesma forma que nós fizemos com a educação. Então, a educação, nós ficamos praticamente, acho que 2 meses, discutindo protocolos com as pessoas, não só da saúde, mas também da educação, escolas particulares e públicas. Então, talvez esse seja um momento para a gente começar a avaliar junto com os representantes, né, de eventos, como acontecerá. Agora, falar que quando vai voltar, como eu falei, hoje, assim como a gente falou para as escolas, né, qualquer intervenção, qualquer alteração que seja uma resposta ao aglomerado de pessoas ou aumento de contatos, nesse momento não é o indicado. Né? Mas nós recebemos, nós vamos começar a discussão, inclusive desses protocolos. Estamos criando um grupo específico para discutir isso, assim como foi feito com a educação, para quando retornar com o máximo de segurança. Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde no estado de Goiás. Flúvia, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui, dessa vez em áudio, mas também em vídeo, segurando ali o celular, sei que já deve ter cansado um pouco. Enfim, obrigado, viu, pela entrevista, pela disponibilidade de conversar com a gente. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Não sei se você costuma ter fim de semana nesse período de pandemia, Flúvia, mas de qualquer maneira, Menino, bom trabalho. já tem um tempo. Já tem um tempo que eu não sei o que é sábado e domingo, mas estamos aí. Obrigado, Flúvia, bom trabalho aí. Obrigada. Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde aqui do estado de Goiás, sempre disponível, conversando com a gente aqui no Manhã Sagres. Destaque a íntegra dessa conversa, você confere acessando o nosso sagresonline.com.br.